Escolhido. Por que a sua existência incomoda tanto quem nunca teve coragem de ser quem realmente é? Você não fez nada de errado. Apenas existiu sem se curvar. E isso, por si só, já é imperdoável para muita gente. Sua presença é como um espelho que ninguém pediu, mas todos são forçados a encarar. Esse vídeo não é só uma reflexão, é um alerta. Um soco na alma de quem vive se escondendo por medo de incomodar. Porque aqui eu vou te mostrar por que sua autenticidade não apenas inspira, ela provoca, assusta e desmonta quem vive de aparência. Curte esse vídeo agora, se inscreve no canal se você sabe que foi feito para incomodar e comenta aqui embaixo o número 88. Só quem tem coragem de se mostrar vai entender o porquê. Comenta 88, se você sente que sua existência já é um ato de rebeldia. Se você vive com verdade, mesmo sabendo que isso afasta os fracos. Mas comenta agora. Não espera o final. Mostra que você é parte disso, que você carrega essa força. 88 é mais que um número, é um código, um sinal de quem está acordado, consciente e inabalável. Quem comentar 88 está dizendo para o mundo: eu sou o caos que confronta a mentira. Há pessoas que entram em uma sala sem dizer uma palavra e ainda assim transformam a energia do lugar. Não é por arrogância, nem por esforço deliberado. É pela simples e poderosa razão de estarem plenamente alinhadas com quem são. Sua presença é tão autêntica que desmonta defesas invisíveis, abala egos adormecidos e desencadeia inseguranças disfarçadas de indiferença. Você não precisa erguer a voz para ser notado. Sua verdade grita por você. E esse grito silencioso é revolucionário. Ele não exige espaço, ele toma espaço, ele não busca aceitação, ele desconstrói padrões que foram impostos sem questionamento. Quem vive de aparências não sabe lidar com quem vive de essência. A sua autenticidade não se adapta, não cede, não negocia. Ela apenas existe, e nessa existência crua e sem máscaras, tudo ao redor se move. A sociedade é construída sobre convenções, sobre o jogo da aceitação, sobre quem se curva primeiro, mas você chegou e não se curvou. E só isso já é o suficiente para fazer muitos se perguntarem: se essa pessoa pode ser assim, por que eu não posso? A dúvida se planta, o desconforto se instala e a revolução começa, silenciosa, porém devastadora. Porque o que mais assusta não é alguém que grita sua verdade, é alguém que a vive, sem pedir licença, sem se justificar, sem reduzir sua luz para que outros não se sintam ofuscados. Essa revolução não carrega bandeiras, mas carrega propósito. E propósito é a força mais poderosa que existe quando encontra alguém disposto a sustentá-lo, mesmo que o mundo inteiro torça para que esse alguém desista. E você não desiste. E isso muda tudo. Se essa mensagem está tocando algo aí dentro, se alguma frase até agora te fez respirar fundo, repensar sua história ou enxergar sua própria força com outros olhos, então, permita-se fazer parte disso de forma mais profunda. Aqui no YouTube tem o botão de Thanks, o valeu demais. Se você sente que esse conteúdo tem valor, que ele te transforma de alguma forma, considere enviar uma contribuição. Pode ser R$100. Se você sente que é isso que sua alma quer oferecer em forma de gratidão. Ou pode ser qualquer valor que esteja ao seu alcance e faça sentido para o seu coração. Nada aqui é obrigação. É sobre reciprocidade. É sobre reconhecer quando algo te move. E escolher devolver, não com palavras apenas, mas com ação. Não deixa para depois. Não guarda esse impulso. Se tocou você, responde agora. Clica no Thanks, contribui com o que puder e mostra que você faz parte dessa energia que se move com coragem e verdade. Você é um espelho. Não daqueles que mostram aparência, mas daqueles que revelam essência.
Sua simples maneira de existir força os outros a se confrontarem com as partes de si mesmos que evitaram por toda a vida. Porque quando você se recusa a usar máscaras, automaticamente denuncia todas as que eles ainda não tiveram coragem de tirar. E isso incomoda. Incomoda profundamente. Há algo doloroso em ver alguém viver aquilo que você negou a si mesmo, em ver alguém escolher a verdade, enquanto você continua alimentando suas próprias mentiras. Eles não sabem se te admiram ou te odeiam. Não conseguem decidir se querem estar perto para aprender ou longe para não serem lembrados da própria covardia, porque sua autenticidade não é gentil com as ilusões deles. Ela não suaviza, ela não acalma, ela escancara. Escancara a falta de coragem, as escolhas feitas por medo, os silêncios mantidos por conveniência. Você não diz isso em palavras. Seu modo de viver é quem grita. Cada escolha sua, cada não firme, cada passo fora do script é uma provocação direta aos que vivem aprisionados em suas próprias armadilhas mentais. E é aí que mora o impacto. Você não precisa apontar dedos para ser perturbador. Você só precisa continuar sendo. Continuar andando na direção contrária da aceitação barata, do conforto previsível, da hipocrisia que exige disfarces. Você é um lembrete incômodo de que a verdade sempre encontra seu caminho, mesmo que leve tempo, mesmo que seja solitária, mesmo que gere desconforto. Seu reflexo não mente, e quem não está preparado para ver, inevitavelmente vai tentar quebrar o espelho. Existe algo inquietante em quem vive com tanta coerência interna que até o silêncio soa como afirmação. Você não se apresenta para impressionar, mas impressiona. Você não busca aplausos, mas gera impacto. E é justamente por isso que há quem te admire com os olhos brilhando enquanto, por dentro, a inveja queima em silêncio. Esse é o dilema invisível que poucos têm coragem de reconhecer. A mistura confusa entre querer ser como você e odiar o fato de não conseguir. Eles tentam imitar sua postura, suas escolhas, sua energia, mas nada se sustenta, porque não vem da raiz. E a autenticidade não pode ser fingida. É por isso que a cópia sempre parece forçada, desconectada, pálida. A admiração vira frustração, e a frustração vira crítica. Porque é mais fácil te reduzir do que se elevar. Mais confortável apontar supostos defeitos do que admitir a própria covardia. Sua liberdade, sua verdade, sua ousadia expõem tudo aquilo que eles gostariam de ser, mas ainda não tiveram força suficiente para sustentar. No fundo, eles sabem que não é sobre você. É sobre o que você desperta neles. Uma parte que quer ser livre, mas que se acostumou demais com as correntes. Uma voz interna que sussurra, você também pode, mas que é abafada pelo medo do julgamento, da rejeição, da solidão. Então, ao invés de caminhar para dentro de si, eles preferem tentar te desmontar por fora. Mas o que é verdadeiro não se desmonta. O que vem da alma não se apaga. E você? Você continua, enquanto eles oscilam entre o desejo de te aplaudir e o impulso de te sabotar. Você vive como se ninguém estivesse assistindo. E isso, por si só, já é uma afronta a um mundo que ensina a performar o tempo todo. A sua liberdade não é barulhenta, mas tem o peso de um terremoto. Ela não precisa de permissão para existir. E é exatamente por isso que ela abala tudo ao redor. Cada passo seu, fora do esperado. Cada escolha que desafia a norma, cada riso que explode sem culpa. Tudo isso é como uma faísca que ameaça incendiar a zona de conforto alheia. Eles passaram a vida inteira acreditando que segurança vem de seguir o script. Estudar, trabalhar, casar, agradar, silenciar. Então, quando alguém surge dizendo não preciso disso para ser inteiro, toda a estrutura começa a tremer. Porque sua vida se torna uma prova viva de que é possível viver fora da bolha e, mais ainda, viver melhor. Sua liberdade deixa claro que a prisão deles é autoimposta.
E essa verdade é insuportável para quem construiu sua identidade dentro de grades douradas. Mas o que eles não percebem é que essa liberdade sua não veio sem dor. Ela foi conquistada, ela custou relacionamentos, noites de dúvida, confrontos internos, e ainda assim você preferiu o peso da verdade ao alívio da mentira, e isso é revolucionário. Porque cada vez que você escolhe a si mesmo, você convida outros a fazerem o mesmo, mesmo que eles ainda resistam. Mesmo que te rejeitem primeiro, sua liberdade é semente, e mais cedo ou mais tarde ela floresce até no terreno mais seco. Você não está apenas vivendo, você está vivendo em alinhamento, e isso muda tudo. Existe algo quase sagrado em ver alguém que pensa, sente e age na mesma frequência. Não há hesitação, não há máscaras, não há dissonância, só verdade. E por isso mesmo, sua presença causa desconforto. Porque para quem está acostumado a fazer concessões diárias, sua integridade é um lembrete constante de tudo o que foi deixado para trás. Eles olham para você e veem algo raro, alguém que sabe o que quer, o que acredita e o que não aceita mais. Esse alinhamento seu é como um sino tocando em meio ao caos. Ele chama a atenção mesmo quando você tenta ser discreto. As pessoas sentem. Elas percebem que você não está em conflito interno, que suas escolhas são firmes e que sua vida tem propósito. E isso causa uma reação em cadeia, porque elas começam a perceber a própria desconexão, a vida que construíram em cima do que deveriam ser. Os caminhos tomados por medo, os sonhos adiados por conveniência. Você se torna, sem querer, um convite à introspecção, mas também um risco, porque despertar a consciência é o primeiro passo para a mudança, e mudar dói. Por isso, muitas vezes, vão preferir te criticar do que se transformar. Vão te chamar de arrogante, insensível, exagerado. Mas, no fundo, tudo o que sentem é o peso do contraste. A distância entre uma vida autêntica e uma vida tolerável. E essa distância incomoda. Porque mostra que é possível, sim, viver com verdade. E que continuar vivendo sem ela é uma escolha. Uma escolha que, depois de te ver, eles jamais conseguirão justificar com a mesma facilidade de antes. Durante muito tempo, eles dominaram o espaço. Definiram o que era aceitável, criaram padrões inatingíveis, construíram muros invisíveis que separavam os certos dos errados. Eram donos da narrativa, senhores das aparências, arquitetos da normalidade. Mas tudo isso começa a ruir quando você surge, não pedindo espaço, mas ocupando o seu, sem baixar os olhos, sem pedir desculpas por existir, sem pedir licença para brilhar. Sua presença firme e incontestável ameaça toda a estrutura que eles edificaram com base no medo, na manipulação e na conveniência. E eles sentem isso. Sentem que algo está fora do controle, que alguém ousou desafiar o roteiro, que alguém não só rasgou o script como escreveu o próprio. Eles observam você e percebem, com um desconforto quase físico, que o teatro que encenam há anos perde sentido diante de quem vive sem atuar. Sua autenticidade se recusa a caber nos moldes. E isso destrói as referências que sustentavam o domínio deles. Porque o poder de quem controla narrativas é frágil frente à verdade inegociável. E o que você carrega, esse alinhamento entre pensamento, fala e ação, é uma arma que não pode ser combatida com fofocas, julgamentos ou exclusão. Eles tentam te diminuir, te ridicularizar, distorcer sua imagem, mas nada funciona. Porque o que é genuíno não precisa se defender. Ele simplesmente permanece. E na permanência desmonta mentiras silenciosamente. É nesse colapso que o desespero deles nasce. Eles não temem apenas você. Eles temem o efeito dominó que sua presença causa. Temem que outros percebam que também podem se libertar.
que não é necessário se encolher para ser amado, que não é preciso se anular para ser aceito. Temem perder o controle sobre a ilusão coletiva que criaram. E quanto mais você se recusa a se esconder, mais evidente fica que a liberdade é possível e contagiosa, e que, no fim das contas, o que ameaça a autoridade deles não é sua voz, mas sua coragem de existir sem se dobrar. Você não precisa gritar para ser notado. Sua alegria, calma e constante, é barulho suficiente. E, curiosamente, é esse tipo de barulho que mais incomoda. Não a alegria performática, ensaiada, exibicionista, mas aquela que transborda naturalmente de alguém que se libertou das expectativas externas. Essa alegria que não depende de circunstâncias, de aprovação, de números ou curtidas. Essa alegria que nasce do simples fato de ser quem se é, sem esforço. Ela se torna um ato de rebeldia num mundo que lucra com o descontentamento, que alimenta a comparação, que nos ensina a condicionar felicidade à validação. Quando você escolhe ser feliz por inteiro, do seu jeito, sem esperar autorização, você declara guerra ao sistema que tenta te convencer de que só é permitido sorrir quando todos aplaudem. E é aí que você se torna perigoso. Porque eles não conseguem controlar sua felicidade, não conseguem manipulá-la, regulá-la, interrompê-la. Ela não está nas mãos deles, ela não está à venda, ela não pode ser ameaçada, e por isso ela os desarma completamente. Afinal, como dominar alguém que já encontrou sua paz? Como punir alguém que não tem medo da rejeição? Como inferiorizar alguém que não baseia sua identidade em status ou hierarquia? Sua alegria serena denuncia a artificialidade da felicidade alheia. Ela expõe os sorrisos forçados, as relações interesseiras, os elogios falsos, a rotina vazia de quem vive de aparência. E nesse reflexo cruel, o desconforto se torna insuportável. É por isso que muitas vezes tentam te tirar desse estado. Provocam, questionam, distorcem, tentam te fazer duvidar de si mesmo, mas o que eles não percebem é que sua alegria não é frágil, ela não é reativa, ela é estruturada em verdade. E a verdade, por mais que seja atacada, não se apaga, apenas incomoda. Sua alegria não é um privilégio, é uma conquista, é o resultado de um processo interno que eles ainda não começaram a enfrentar. E enquanto você continuar sorrindo com a alma, mesmo em silêncio, estará gritando algo que eles não querem ouvir, que é possível ser feliz sendo você mesmo. E isso, para quem vive da aceitação dos outros, é a maior provocação possível. Você não consulta a multidão antes de agir. E isso por si só já representa uma ameaça, porque vivemos em um tempo onde cada decisão parece precisar da validação coletiva, onde cada passo deve ser discutido, onde cada escolha é uma oportunidade para agradar ou evitar conflito. Mas você rompe esse ciclo. Você se orienta por dentro. Anda com direção própria, toma decisões com convicção, e essa clareza é como um terremoto silencioso nos pilares da insegurança alheia. Eles esperavam que você hesitasse, que você pedisse opinião, que demonstrasse dúvidas, mas tudo o que encontram é alguém que se move com propósito. Alguém que não se deixa conduzir por medo ou pela necessidade de agradar. E isso desestabiliza até os mais confiantes. Eles tentam entender como você faz, buscam brechas, tentam encontrar fragilidade, esperam por algum tropeço que prove que sua segurança é encenação, mas não encontram, porque não há teatro, há autoconhecimento. Cada decisão sua vem de um lugar interno que eles ainda não aprenderam a acessar. E como não conseguem prever seus passos, tampouco influenciá-los, a frustração cresce. A clareza que você carrega é vista como arrogância por quem nunca aprendeu a confiar em si mesmo. A independência que você exala é confundida com frieza por quem está preso à necessidade constante de aprovação. Mas nada disso te atinge, porque você sabe quem é.
E quem sabe quem é, não se perturba com o ruído da dúvida alheia. Sua clareza é poder, um poder raro, silencioso, mas avassalador, um poder que não se impõe, mas se afirma, que não precisa convencer, apenas existir. E quanto mais você age com autonomia, mais aqueles ao redor são forçados a reconhecer o quanto se perderam tentando agradar. Você não busca consenso, porque entendeu que seguir o próprio caminho é, muitas vezes, um ato solitário, mas absolutamente necessário. E essa solidão, longe de te enfraquecer, te fortalece. Porque quem se sustenta em sua própria verdade não precisa de multidão, precisa apenas de coragem. Enquanto muitos vivem dobrando princípios em nome da aceitação, você se recusa a curvar sua integridade. Você fala quando os outros se calam. Você se posiciona onde os outros hesitam. E isso transforma sua coragem em farol. Um farol que ilumina sem piedade todas as concessões silenciosas que os outros vêm fazendo ao longo da vida. Eles construíram narrativas para justificar suas omissões. Racionalizaram o medo. Disfarçaram a covardia de sabedoria, mas diante da sua firmeza, todas essas desculpas desmoronam, porque sua coragem expõe, sua coragem revela, sua coragem escancara a diferença entre o que eles dizem ser e o que realmente são. E esse confronto é brutal. Eles percebem que aceitaram migalhas quando poderiam ter lutado por banquetes, que se calaram onde poderiam ter se feito ouvir, que cederam em pontos cruciais apenas para não perder status, carinho ou estabilidade. E quando veem você escolher o caminho mais difícil, mas mais verdadeiro, o incômodo é inevitável, porque você não é apenas exemplo, você é comparação. Uma comparação que dói, uma lembrança viva de tudo o que eles não tiveram coragem de defender. E mesmo que tentem te diminuir, dizer que você é radical ou teimoso, no fundo, sabem que estão falando de si mesmos, da culpa que sentem por terem se vendido barato. Sua coragem é mais do que ação. Ela é uma declaração, uma afirmação inegociável de que sua alma não está à venda, e isso incomoda profundamente, porque mostra que ainda é possível escolher a verdade, mesmo que isso custe caro. E mais, mostra que vale a pena, porque a paz que você carrega, mesmo enfrentando resistências, é infinitamente maior do que a inquietude de quem vive se curvando para sobreviver. No fim, você os obriga a se perguntar: e se eu também tivesse escolhido a verdade? E essa pergunta ecoa em silêncio, mesmo quando tentam ignorar. Você não é mais quem era há um ano, e amanhã não será quem é hoje, porque sua essência não se acomoda, ela se transforma. E esse crescimento constante, essa busca incessante por expansão, é vista como ameaça por quem escolheu a estagnação como zona de conforto. Eles te observaram sair do casulo, romper padrões, romper até com partes suas que já não faziam sentido. E cada passo que você dá em direção ao desconhecido é um tapa silencioso na cara da passividade deles, porque mostra que mudar é possível, que evoluir é necessário, e que permanecer onde se está, apenas por medo, é uma prisão sem grades, mas com consequências profundas. Sua evolução é inquietante porque denuncia a preguiça disfarçada de estabilidade, denuncia o medo disfarçado de prudência, denuncia o conformismo disfarçado de maturidade. Enquanto você se arrisca, eles se encolhem. Enquanto você busca, eles esperam. E quanto mais você cresce, mais eles se envergonham das raízes que escolheram não arrancar. Muitos não vão admitir, mas sua transformação os faz questionar tudo, os caminhos, os valores, os sonhos enterrados. Você os obriga a olhar para si mesmos, e isso dói, porque reconhecer que pararam de evoluir exige mais coragem do que seguir vivendo na ilusão de progresso. Mas o que eles não entendem é que sua evolução não é para desafiar ninguém. É um chamado interno.
uma fome de sentido, de verdade, de vida plena. E ela não vai parar, porque quem experimenta o sabor da autenticidade nunca mais aceita o gosto amargo da acomodação. Você continua, e com cada nova versão sua, envia uma mensagem clara. Mudar é possível, crescer é necessário, parar é uma escolha. E essa mensagem, mesmo que dita em silêncio, ecoa alto nos ouvidos de quem vive sussurrando desculpas para não sair do lugar. Eles esperavam que você fosse um ato, uma fase, um personagem que uma hora cansaria de sustentar. Estavam certos de que, diante do tempo, das críticas, da pressão, você cederia, que se tornaria como eles, maleável, inseguro, moldado pelas expectativas alheias. Mas o tempo passou e você continuou, mais firme, mais claro, mais inteiro. E isso para eles é perturbador, porque toda a narrativa que criaram sobre você, de que era arrogante, forçado, exagerado, começa a desmoronar diante da sua constância. E o que resta é o confronto com uma verdade que eles tentaram negar, que você não está interpretando. Você é assim, e sempre foi. Só agora eles não conseguem mais esconder o quanto isso os incomoda. Sua consistência é insuportável para quem vive em contradição. Cada vez que você age com integridade, cada decisão que reafirma seus valores, cada escolha que não depende do que os outros vão pensar, é como um lembrete cravado de que autenticidade não é performance, é estrutura. Eles tentam provocar, ridicularizar, te colocar à prova, mas você não reage, e é justamente essa ausência de reação que os enfraquece, porque sua força não está no confronto, está na permanência. Você não precisa convencer ninguém, você apenas é. E essa constância, feita de silêncio, convicção e postura, vai minando as tentativas de te desacreditar, até que o que resta é a admiração silenciosa de quem não sabe mais como te desmontar. E, no fundo, eles sabem. Se sua autenticidade fosse um disfarce, já teria ruído. Se fosse vaidade, já teria vacilado. Mas ela não ruiu, não vacilou. Ela se fortaleceu com o tempo, e isso os obriga a rever seus próprios conceitos de força, verdade e identidade. Sua constância se torna um espelho cruel para quem nunca sustentou uma verdade por muito tempo. Você mostra que é possível viver sem depender da validação alheia. E isso, para quem sempre precisou dela para existir, é um golpe profundo demais para ser ignorado. Eles construíram suas vidas sobre dinâmicas de poder. Quem manda, quem obedece. Quem é ouvido, quem é ignorado. Quem pertence, quem é excluído. As hierarquias sociais que criaram não se baseiam em valores, mas em aparências, status e controle. E então você aparece sem títulos, sem esforços para impressionar, sem bajulação, mas com algo que nenhum deles pode comprar: presença. Uma presença tão verdadeira, tão despretensiosamente poderosa, que colapsa essas estruturas invisíveis onde eles sempre se apoiaram. Você não precisa gritar. Você não precisa vencer debates. Sua autenticidade é por si só uma afronta à ordem estabelecida. Porque mostra que há uma força que não se submete ao jogo do ego, e essa força é incontrolável. Ela não busca permissão nem aprovação. Ela não negocia espaço. Ela o ocupa, naturalmente. E ao ocupar, desloca quem sempre acreditou ter lugar garantido por mérito ilusório. Eles tentam te reduzir, procuram defeitos, acusam sua liberdade de ser insubordinação. Mas nada funciona, porque você não joga o mesmo jogo. Você não compete nos mesmos termos. Você não se mede pelas mesmas réguas, e isso os enfraquece. Porque toda autoridade que não se sustenta em verdade ruirá diante de quem a carrega em cada gesto, palavra e olhar. No fim, o que mais os desestabiliza é perceber que sua influência não vem do esforço para ser aceito, mas da coragem de ser inteiro. Que você não se impõe, apenas inspira. Que sua liderança não vem de controle,
mas de coerência. Você não busca admiradores, você desperta consciências. E isso é infinitamente mais poderoso do que qualquer cargo, título ou prestígio. Sua autenticidade derruba máscaras, quebra estruturas e expõe o vazio de quem baseou sua relevância na manipulação. E nesse colapso silencioso, o mundo ao redor começa a se reorganizar, não mais em torno do ego, mas da verdade. Em um mundo onde todos estão ocupados fingindo perfeição, você ousa ser real. Você fala das suas falhas sem rodeios. Assume seus medos sem vergonha, exibe suas cicatrizes sem maquiar, e nesse ato de exposição você comete a maior afronta que se pode cometer em uma sociedade viciada em imagem. Mostrar que é humano, não como fraqueza, mas como força. Porque sua vulnerabilidade não é carência, não é fraqueza, é coragem pura. E essa coragem silenciosa e honesta confunde todos aqueles que sempre acreditaram que poder era sinônimo de invulnerabilidade. Para eles, você é um enigma. Como pode alguém ser tão forte justamente por se mostrar inteiro, inclusive nas partes frágeis? Eles não sabem lidar com isso, porque foram ensinados a esconder, disfarçar, controlar. Foram moldados por um sistema que premia a rigidez, que glorifica o invólucro e negligencia o conteúdo. Então, quando encontram alguém que não tem medo de ser visto em sua totalidade, o sistema entra em curto. Eles procuram falhas para te invalidar, mas você mesmo já as revelou. Procuram fraquezas para te atacar, mas você já as acolheu. E não há nada mais poderoso do que alguém que não tem nada a esconder. Sua vulnerabilidade se torna um campo impenetrável, onde nenhuma crítica consegue fazer morada, porque tudo já está à mostra. Nada está à mercê do julgamento. E é exatamente por isso que você se torna perigoso, porque mostra que o verdadeiro poder está na transparência, que aceitar a si mesmo é o primeiro passo para se libertar do medo. E quem não aceita isso só pode reagir com confusão, desconforto ou resistência. Você quebra o script de força imposto pela sociedade. Redefine o que é ser invencível, porque o invencível não é aquele que nunca cai, é aquele que levanta com mais lucidez toda vez que cai. E essa lição, embutida na sua maneira de ser, abala profundamente quem ainda está tentando provar algo para o mundo. Sua vulnerabilidade é uma verdade que não pode ser manipulada. E isso, para muitos, é inaceitável, porque exige que olhem para si mesmos sem armaduras. Você não depende da aceitação de ninguém para saber seu valor. Não ajusta suas ideias para agradar. Não rebaixa seus sonhos para caber nas expectativas alheias. Sua independência emocional é um escudo invisível que repele qualquer tentativa de controle. E é justamente por isso que ela incomoda tanto. Porque a maioria vive condicionada ao sim dos outros. Vive em função de opiniões, elogios, validações. São marionetes emocionais, puxadas por fios invisíveis de carência e insegurança. E então surge você, cortando os próprios fios, dançando fora do ritmo, rindo quando esperavam silêncio, indo embora quando todos tentavam te segurar. Sua autonomia é uma ameaça direta ao sistema de manipulação emocional que eles aprenderam a dominar. Eles tentam te atingir com o que funcionaria com qualquer outro: rejeição, exclusão, silêncio. Mas nada te abala, porque você aprendeu a se nutrir de dentro, a ser sua própria fonte, a reconhecer seus próprios limites, suas necessidades, seu valor. E quem se alimenta de si mesmo não teme a escassez do outro. Sua estabilidade interna se torna uma muralha intransponível. Não porque você seja inalcançável, mas porque não está mais disponível para ser moldado por mãos alheias. Você escuta, mas não se define pelo que escuta. Você sente, mas não se deixa arrastar. Você considera, mas não se anula. E essa maturidade emocional é o ápice da liberdade. No fundo,
O que você faz é devolver aos outros a responsabilidade que nunca deveriam ter tido, a de definir quem você é. E isso os desarma. Porque perceber que você não depende deles é perceber o quanto eles ainda dependem de você, da sua atenção, da sua resposta, do seu reconhecimento. Sua independência emocional não grita, mas impõe. Ela não precisa confrontar, porque já venceu. E essa vitória, silenciosa e incontestável, ecoa como um lembrete incômodo para todos que ainda vivem escravos de um sim que nunca vem. Existem pessoas que não apenas passam por nossas vidas, elas nos atravessam. E você é uma dessas. Não porque impõe presença, mas porque encarna verdade. Sua existência por si só é um convite ou uma ameaça ao despertar de consciências. E o que muitos sentem diante de você não é apenas desconforto psicológico, é confronto espiritual. É a alma deles reagindo ao impacto da sua. Porque sua autenticidade não afeta apenas comportamentos, ela mexe com estruturas internas. Ela faz vibrar cordas que estavam silenciosas há anos. Ela acorda vontades que foram sufocadas. Ela ilumina recantos da alma que preferiam permanecer nas sombras. E isso é mais do que provocação. É transformação. Você se torna espelho de possibilidades esquecidas. Você relembra a coragem enterrada. Você denuncia o conformismo disfarçado de sabedoria. E tudo isso sem pregação, sem imposição, apenas sendo. Sua existência se torna uma presença que eles não conseguem ignorar, mesmo que tentem se afastar, porque sua energia permanece. Seu impacto é mais profundo do que sua fala. Sua coerência deixa marcas invisíveis em quem te observa. E ainda que disfarcem com críticas ou indiferença, há algo em você que ecoa dentro deles. Algo que sussurra. Você também pode ser livre. E esse sussurro é perigoso. Porque uma vez ouvido, nunca mais é esquecido. Eles podem negar, fugir, se justificar, mas já não conseguem viver em paz com as concessões que fizeram. Sua autenticidade gera um desconforto que só pode ser resolvido com transformação. E nem todos estão prontos para isso. Por isso, sua presença incomoda tanto. Não é sobre você ser melhor, é sobre você ser inteiro. E ser inteiro num mundo que alimenta fragmentações é um ato espiritual profundo. Você não apenas vive, você sacode almas. E há poucas coisas tão poderosas quanto isso.